A paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Biratã. Queridos, amados irmãos, quero compartilhar com vocês nessa tarde uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu vou ler aqui no tablet, e você que pode abrir a sua Bíblia para conferir ou acessá-la, certo? Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, à hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conhecia-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo, e pedistes que vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então vamos lá, irmãos. A palavra nos revela que Pedro e João iam subir na hora nona, às 3 horas da tarde, a hora da oração. Estava ali um paralítico, como nós lemos. E ele pediu uma esmola. E Pedro e João falaram assim: olhe para nós. Aqui vai a primeira lição. Tem pessoas que têm o hábito de falar assim: ah, não, olha para Deus, olha para a cruz. Uma pessoa que não conhece a fé, que não é cristão, que não tem experiência, não tem vida com Deus, que não conhece o Evangelho, como ela vai olhar para aquilo que ela não conhece? Ela vai ter que olhar para algo que ela vê. Então, irmãos, as pessoas têm que olhar para nós. Agora, o problema é saber o que é que elas vão encontrar em nós. E Pedro e João falaram assim: olhe para nós. E ele olhou esperando receber alguma esmola. Aí Pedro falou, olha só, primeiro ele disse: olhe para nós, plural. Agora no singular. E Pedro disse: eu. Primeira pessoa no singular: eu. Não tenho prata nem ouro. Outra lição que eu aprendo: cada um tem que saber o que tem. Cada um tem que saber o que tem para oferecer. Não tem como eu saber o que o meu irmão tem para oferecer. Eu sei o que eu tenho. Certo? Eu sei da minha vida com Deus, eu sei o que eu tenho. O que o outro tem eu não sei. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ficaram atônitos quando viram o homem pulando, saltando. E Pedro falou assim: olha, não pensa que é por nossa virtude, por nosso poder que isso aconteceu, não. Ou seja, o que é que eu aprendo aqui? As coisas só são possíveis pelo poder que está no nome de Jesus. Não por nossas próprias ações. Não por nossa santidade, por nossa virtude, não pelo jejum que nós fazemos. Conheço pessoas que se falam assim: olha, tem expulsão um demônio, fala assim: ah, mas não jejuei hoje. Só expulsa demônio se jejuar. Isso é ignorância, isso é falta de conhecimento de Deus, isso é falta de fé. O demônio se submete não é ao seu jejum, é ao nome de Jesus. Todo o poder está no nome de Jesus e não no ato que você faz de jejuar ou de orar. É o nome de Jesus que tem poder.
Claro que você deve orar e você deve jejuar, mas o poder está no nome de Jesus. Outra coisa interessante, irmãos, que nós vamos aprender aqui nesse texto, Pedro falou assim, olha, não é por nossa força e virtude, mas pelo nome de Jesus a quem vós crucificastes. Vocês soltaram um homicida e condenaram Jesus à morte, é ele ressuscitou, somos testemunhas da ressurreição dele. Você tem que ter convicção da sua fé, do que você crê. Olha, eu sou testemunha da ressurreição de Cristo. Aí eu te falo, Pedro realmente viu Jesus depois que ressuscitou. Pedro viu Jesus ascender ao céu, certo? Mas Jesus falou que bem-aventurado é aquele que não viu e crê. E aí, você de fato crê na ressurreição de Cristo? Você de fato crê que é pelo poder que está no nome de Jesus que essas coisas acontecem, que os milagres acontecem? Você prega em nome de Jesus? Você batiza na autoridade que está no nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você abriu uma igreja, você pastoreia a sua igreja crendo que você é testemunha da ressurreição de Cristo, mesmo não tendo visto a ressurreição? Mas o assunto aqui não é esse. Há muitos anos atrás, eu estava indo trabalhar, eu trabalhava à noite, e aí eu estava vendo algumas pessoas assistindo um DVD do Congresso Missionário Gideões da Última Hora, na época que o Gideões era de Deus. Na época que o Congresso de Gideões Missionários da Última Hora era de Deus, eu estava vendo o pastor Carvalho Júnior, ia pregar, ele convidou a sua esposa para louvar um hino. E ela louvou um hino assim, olha, milagre não se explica, milagre é milagre, não tem explicação, não tem lógica, é milagre. E eu fui trabalhar com aquele hino na cabeça. E eu falei, não, você, Deus, o Senhor sempre me revela uns mistérios diferentes. Eu preciso, Deus, que o Senhor me revela, entendeu? Que explicação que milagre tem. E na mesma hora, Deus falou assim no meu coração, ao meu coração, milagre não tem explicação humana. E eu fiquei assim, poxa, é incrível, está na Bíblia e tudo mais, mas não tem explicação, como é que eu vou explicar, como eu vou passar a informação para quem não entende, para quem não conhece o Evangelho a respeito de milagre, Deus? Sabe, os ateus, os cientistas, as pessoas que são contra a tua palavra, vai que um dia eu precise manifestar essa questão, eu não tenho nenhuma revelação do Senhor, não tem como eu usar nenhum argumento a favor do milagre, só que ele acontece e pronto. Aí Deus falou, olha, milagre não tem explicação humana, mas eu posso te dar a receita de uma vida de milagres. Eu vou te dar os 4 elementos que constituem uma vida de milagres. Não pense que Deus passou para mim ali, eu cheguei no trabalho e já sabia tudo, não. Naquele dia ele me deu o primeiro elemento. E o primeiro elemento, ele me deu lá no Salmo 62:11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. O poder pertence a Deus. Certo? É importante que para você ter uma vida de milagres, você saiba que o poder pertence a Deus. Certa feita, eu fui indicado para trabalhar num hospital, ali em Nova Lima, Hospital Biocor, e mandaram eu procurar o dono do hospital. Na época, o Dr. Mário, eu não sei se ele está vivo ainda, não tenho notícias. O Hospital de Nova Lima é referência mundial. O primeiro transplante de coração foi realizado no Brasil, naquele hospital. Para quem não sabe, a indústria de válvula para o coração foi vendida aos americanos, mas o hospital funcionava normalmente ainda. E eu cheguei lá, conheci o Dr. Mário, tive o prazer de apertar a mão dele. Ele olhou e ainda me criticou, você essa barba sua aí sem fazer direito aí, dá a impressão que você está com a cara suja, hein? Eu não, desculpa, tal. Aí ele foi lá e me deu uma carta e falou, pessoal, esse rapaz aí para a vaga da noite aí de segurança. Tá precisando de segurança à noite, precisando de gente para o RH, de gente para limpeza, vários setores. E eu cheguei, todo, né? Cheguei para psicólogo, para a pessoa do RH, falou assim, quem que indicou você? Eu falei assim, o dono do hospital. E entreguei a carta de apresentação. E eles pegaram a carta de apresentação, olharam, aí ela passou para a pessoa do RH, a pessoa do RH olhou, ficaram assim, sabe? Poxa, o dono do hospital indicou esse camarada da barba mal feita. E eu já sabia que a vaga era para noite, eu sabia de tudo. E eu sentei todo confiante. Aí tinha um rapaz lá que tinha perfil para segurança, falei, isso aí deve ser o que está disputando comigo. Pela quantidade de vagas, eu contei as pessoas na sala, falei, alguém vai ficar de fora, porque na verdade já estavam as pessoas certas. Eu cheguei por último de intruso, então alguém ia ter que sair para a vaga ser minha. Não importa onde eu ia trabalhar, eu queria trabalhar de segurança, mas podia ir para o RH, qualquer lugar, eu queria trabalhar.
E eu sentei todo confiante, aí mandaram fazer um desenho, aí eu já sabia que a vaga era à noite, já desenhei umas montanhas, a lua, a estrela, uma coruja voando, sabe? Aí pediram para explicar o desenho. Aí eu peguei, rapaz, eu já tinha hábito de falar em público, de muitos anos, antes de eu ser cristão eu já falava em público. Então peguei, levantei, mostrei o desenho, falei, expliquei que eu me identificava muito com a noite, que às vezes eu deixava de dormir para poder observar a noite, que a noite tinha muito o que ensinar, e foi aquela filosofia, sabe, de livro de biblioteca. E aí o rapaz pegou a oportunidade e começou a gaguejar. E eu dentro de mim, cheio de orgulho, ixi, a vaga é minha. Acabou, já era. Aí mandou fazer outra coisa, o rapaz fez uma dinâmica, o rapaz falou assim, ixi, meu Deus, o rapaz todo atrapalhado, meu Deus. E aí falou assim, ó, gente, vocês vão para casa, às 14 horas nós vamos ligar e informar a respeito de como foi a entrevista aqui, de como foi esse treinamento, essa apresentação aqui. Beleza, fui embora. Cheguei em casa meio-dia, almocei rapidamente, fiquei sentado esperando. Na época não tinha telefone celular, era aqueles telefones de tecla, não era mais de discada de tecla. E aí o telefone não tocava de jeito nenhum. Eu falei, não, porque tinham mais pessoas, vou aguardar. Deu 2h30, não ligaram, eu liguei. Hospital. Aí me apresentei, meu nome é Ubiratã, eu estive aí fazendo uma entrevista com vocês, né, participei do treinamento hoje aí, e vocês ficaram de ligar às 14 horas. Ela falou, não, nós informamos, se nós não ligássemos é porque a pessoa não tinha passado. Eu cheguei, não, mas eu passei ou não? Cheguei, não, você não passou, a vaga não é sua. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Eu fui indicado pelo dono do hospital. Eu falei assim, eu sei que o senhor foi indicado pelo dono do hospital, mas aqui na apresentação, o outro candidato se saiu melhor. Eu falei, senhora, você deve estar vendo um equívoco. Eu que desenhei as montanhas, a noite, a estrela, a lua, expliquei, levantei, participei da dinâmica, não gaguejei, não basta. Não, tudo bem. O senhor fala muito bem, o senhor fez uma boa apresentação, mas a avaliação psicológica determinou que o outro candidato era melhor. Eu desliguei o telefone com raiva, irado. E fui falar com Deus, Deus, mas espera aí, Deus, eu falei que eu ia entrar nesse emprego, ia dar o dízimo, falei que ia pegar da metade do meu salário como oferta, o primeiro salário, Deus, fiz um monte de propósito, poxa Deus, que é isso? Eu fui indicado pelo dono do hospital, o senhor me deixou de fora, não, Deus, tá errado, tá errado, tá errado. Aí Deus me fez lembrar uma coisa. Eu fui para a entrevista confiando na carta que um homem me deu. E o rapaz que estava gaguejando, eu fui confiando na carta que o dono do hospital me entregou. E o rapaz foi confiando na carta que o dono do hospital entregou para ele, Jesus Cristo. Ele foi confiando na carta que veio do alto, na carta que veio do céu. E eu fui confiando numa carta que veio da terra. Todo poder pertence a Deus. Se não vir de Deus o incentivo, a apresentação, a decisão, a determinação de algo, não adianta você confiar em cartas de homens. E foi a primeira lição que eu aprendi. Eu já tinha passado por isso na vida. Quando Deus me revelou esse texto, Deus me lembrou dessa história. Todo o poder pertence a Deus. Esse é o primeiro elemento para uma vida de milagre. Segundo elemento para a vida de um milagre. Às vezes a pessoa, para a vida de milagre, às vezes a pessoa, ela até sabe que o poder pertence a Deus. Até sabe. Mas falta uma coisa, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que o poder pertence a Deus, mas você não agrada a Deus porque você não tem fé. E fé é uma coisa absurda, irmãos. Porque a melhor descrição que já me deram de fé foi num post na rede social, que é o seguinte, fé é assim. Primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Essa foi a melhor informação de fé que eu já tive na minha vida. Primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Isso é fé. É você andar no escuro com os olhos fechados. Isso é fé. Você está no escuro. Para que você vai ficar de olho aberto? Fecha o olho e vai. Por fé, não vai fazer diferença. Não adianta andar tateando nada. Você tem que andar por fé. E tem pessoas que têm fé. Tem uma fé assim, sabe, absurda. Mas tem pessoas que sabem que o poder pertence a Deus, mas não tem fé. E sem fé não tem jeito. Aí você acredita que todo poder pertence a Deus, mas você não tem fé. Por exemplo, você ora, porque sabe que o poder pertence a Deus, mas você não tem fé que um milagre de fato possa acontecer. Você não tem fé que Deus possa de fato estar ouvindo a sua oração.
Você ora a Deus e fala assim, ó,